Fala pessoal, estamos aqui em mais uma cola da prova e hoje é dia de análise de filmes históricos e o escolhido foi Infiltrado na Clã. Infiltrado na Clã é um filme de 2018 dirigido por Spike Lee e estrelado por John David Washington, filho de Denzel Washington, e Adam Driver, neto do Darth Vader. A história do filme é inspirada em fatos reais e se passa nos Estados Unidos na década de 1970, onde um policial negro chamado Ron se infiltra na organização racista Ku Klux Klan. Por telefone e por cartas, ele se comunica com líderes da organização e um outro policial branco chamado Flip se passa por Ron para encontros presenciais com os racistas da clã. Todo o desenrolar da trama é construído de maneira divertidamente sarcástico e pontuado de críticas pesadas ao racismo nos Estados Unidos. Mas como a gente está aqui para abordar a relevância histórica e não uma crítica ou análise cinematográfica, vamos aos pontos que nos interessam. O filme tem muitas passagens e referências históricas, desde a época, do momento que ele se passa, até referências à história dos Estados Unidos do final do século XIX e começo do século XX. Então vamos por partes. O filme começa com duas cenas emblemáticas. A primeira é um trecho do clássico E o Vento Levou, que mostra soldados derrotados e a protagonista, Vivian Leigh, passando por eles, dizendo "Deus salve a Confederação", sob a bandeira confederada esfarrapada. Entre 1861 e 65, os Estados Unidos passou por uma violenta guerra civil, em que os Estados do Sul tentaram se separar do Norte, tendo como uma das suas principais pautas a manutenção da escravidão, coisa que os Estados do Norte queriam abolir, assim como o governo federal. Os Estados do Sul se proclamaram como confederados, esse mesmo que a mocinha do O Vento Levou falou no começo do filme. A segunda cena mostra um dos líderes da clã gravando um vídeo promocional, tendo como pano de fundo um outro filme chamado O Nascimento de uma Nação. O Nascimento de uma Nação é um filme de 1915 que trata também da Guerra Civil Americana e que, apesar do sucesso, foi uma obra fortemente racista, mostrando negros como animais, maníacos sexuais e exaltando a tal da Ku Klux Klan, mostrando eles como heróis da nação. Essa obra de 1915 foi um momento importante na história do cinema, ao mesmo tempo foi um momento importante para a Ku Klux Klan, porque marcou um momento de renascimento do movimento, que inclusive aparece no filme Infiltrado da Clã uma cena em que os membros da Ku Klux Klan celebram um momento assistindo esse filme. Mas afinal, o que foi a Ku Klux Klan? O que é a Ku Klux Klan? Que é o tema central do filme de hoje. A Ku Klux Klan nasceu logo após a Guerra Civil Norte-Americana, nos Estados do Sul. O ódio dos brancos pela abolição da escravidão fizeram com que grupos se organizassem, se vestissem de fantasmas e saíssem aterrorizando a população nas comunidades nos bairros negros norte-americanos. A clã praticamente desapareceu entre 1880 e 1910. No entanto, um filme chamado O Nascimento de uma Nação vai ressuscitar o movimento e mais de 4 milhões de associados vão se juntar à clã na década de 1920. Essa nova Ku Klux Klan, ela era um pouco mais abrangente. Ela dirigia o seu ódio contra judeus, contra cristãos católicos, contra homossexuais, contra imigrantes e, obviamente, contra os negros também. Depois da década de 1930, a Ku Klux Klan voltou a decair e hoje em dia ela ainda existe em pequenos núcleos espalhados por todos os Estados Unidos. No desenvolvimento do filme, os policiais Ron e Flip se infiltram no núcleo da clã no Colorado, tentando chegar até o chefão do movimento, que planeja ações legais e atentados violentos contra a comunidade negra. Paralelamente, o policial negro Ron se envolve com uma ativista e mergulha no movimento Black Power de luta pelos direitos civis. Na década de 70, o movimento negro norte-americano tinha perdido os seus dois principais ícones, Martin Luther King e Malcolm X, que haviam sido assassinados. Porém, importantes conquistas já haviam sido alcançadas, como, por exemplo, o fim da segregação racial pela lei. No entanto, a violência contra os afro-americanos continuava ainda muito forte. Uma reação da comunidade foi o movimento Black Power, que através da música, da moda, do cinema, passou a se afirmar e recuperar as origens na sua essência africana. Você pode perceber que várias personalidades hoje nos Estados Unidos carregam nomes africanos.
e isso é uma clara referência ao orgulho da sua cultura original. No filme, os personagens negros usam penteados black e se vestem como ícones da cultura blaxploitation, além de uma forma característica de se comunicar entre eles. Mas como não podia ser diferente, Spike Lee ele vai usar os seus filmes para dialogar entre o passado e o presente. E na cena final de Infiltrado, ele pega um episódio recente da história dos Estados Unidos. O filme termina com cenas da manifestação de 2017 em Charlottesville, na Virgínia, que terminou com dezenas de feridos e 3 mortos. Depois da cidade decidir retirar uma estátua pública de Robert Lee, herói absoluto dos confederados na Guerra Civil, milhares de representantes da ultradireita, neonazistas e a clã foram às ruas. Grupos favoráveis à retirada da estátua também se manifestaram, e as cenas que se seguiram e fecham o filme fazendo um link com as cenas iniciais, evidenciando as cicatrizes de um país que ainda não se resolveu com seu passado violento e racista. Em alguns momentos de Infiltrado na clã, merecem atenção especial pela sua importância histórica e pela forma que o Spike Lee conduz as cenas. A primeira delas é um discurso poderoso de um ativista negro na Universidade do Colorado, em que ele coloca as dificuldades, a violência pela qual a população negra passava. Enquanto o líder Kwame Ture, que realmente existiu, ele fala, a comoção toma conta da plateia, e Spike Lee constrói uma das mais belas cenas do filme. Num outro momento, temos uma palestra ministrada por um senhor, um velhinho chamado Jerome Turner, que fala sobre um episódio que aconteceu em 1916, em que um dos seus amigos foi linchado em praça pública e a multidão estava inspirada por um filme que a gente já falou aqui, Nascimento de uma Nação. A cena possui um grande impacto visual e emocional, com uma plateia comovida, ouvindo atentamente e vendo fotos da barbárie cometida pela população de Waco, Texas. O terceiro e último momento que a gente vai destacar é a cena final, o momento final em que Spike Lee linka a trama com os dias atuais. Ele usa o episódio de Charlottesville e conclui a cena de maneira magistral. Analisando a relevância histórica, a contextualização e a forma pela qual Spike Lee reconstrói o passado para a gente poder entender o presente, o filme sai muito bem. Portanto, Infiltrados na Clã leva o selo na cola da prova. Para quem quiser entender um pouquinho mais sobre a história racial dos Estados Unidos, o filme Infiltrado na Clã já nasceu como um clássico. É isso aí, pessoal. Ficamos aqui com mais uma cola da prova especial, tratando de cinema e história. Espero que vocês tenham gostado. E se gostou, não esquece de seguir o canal, aciona ali o sininho, porque mais vídeos virão em breve. Tá ok? Até mais e até o próximo na cola da prova.